Vamos orar pelo Marlos? Então, o Marlos hoje vai trazer a palavra. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Tua igreja está aqui, Jesus, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco. Usa, Senhor, a vida do Marlos aqui, o seu filho. Em nome de Jesus, usa, Senhor, esse tempo. E usa, Senhor, esse momento, em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar sobre o texto que é o Lucas 24, a partir do versículo 13. A história de dois discípulos que estão caminhando para um lugar chamado Emaús, para um povoado chamado Emaús. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não trouxe ele escrito, não trouxe o texto escrito. Queria que você abrisse aí para a gente ler. Se você tem a Bíblia no celular, abre aí o celular, né? Nessa hora, tudo bem, né? Agora pode. Não é que não pode não, gente. Pode, mas... Deixa pra lá, vai. Vamos lá? Pode ir? Eu vou ler o texto todo, depois a gente vem apontando alguns pontos, tá? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 70 estádios. Em outro lugar, fala 11 quilômetros, mais ou menos, 11 ponto alguma coisa. Então, eles estavam distante de Jerusalém cerca de 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, porque eles estavam vindo de Jerusalém, né? Que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles continuam. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que as mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas, o que a seu respeito, o que a respeito de Jesus constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então,
se abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, vem cá. Não, Paulo, a gente vai orar aqui. O senhor está no meio da igreja, né, irmãos? E Paulo recebeu uma notícia, a irmã da Solange faleceu. E eles estão indo agora lá para o Rio, ele está indo para casa, vai pegar a Solange e os meninos, né? Eles estão indo lá para o Rio de Janeiro. Então vamos orar pela família, né, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, a igreja aqui reunida. Obrigado pela tua palavra que foi lida, Senhor. A tua presença, Senhor, entre nós. É o Senhor, ó Deus, é o Senhor que se manifesta por meio da palavra, é o Senhor que se manifesta por meio da comunhão da igreja, Senhor. Agora clamamos que o Senhor se manifeste, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, na vida do Paulo, na vida da Solange agora. Espírito Santo de Deus, que a tua presença seja tão concreta, real no coração. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento difícil, nós pedimos, Pai, a tua bênção sobre essa viagem. Abre o caminho, Senhor, para eles irem, em nome de Jesus, ó Deus, em segurança até lá, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, os acompanhe em todos os momentos e que a tua presença, Senhor, seja manifesta nos corações, nos pensamentos agora, Senhor. Seja tão presente, Espírito de Deus, consolando, confortando, fortalecendo, direcionando nessa viagem, Senhor. Nós pedimos, Pai, a tua bênção sobre a família toda, consolação do Senhor sobre a família toda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Paulão. Bem. Aleluia. É isso, queridos. Então, vamos lá. Os discípulos, eles estavam um pouco preocupados, né? Porque eles estavam um pouco assustados, porque tinha acabado de ter a crucificação, Jesus tinha acabado de ser entregue, tinha morrido, e eles estavam muito tensos e preocupados, porque se tinham prendido o líder deles e matado, o que fariam com eles, né? Com certeza, matar seria difícil, porque os romanos não iam fazer outra reunião daquela. Mas prender, com certeza, eles seriam presos, né? Então, eles estavam todos escondidos. Pedro tinha negado a Cristo, estavam todos escondidos. Todos com medo, e muito medo do que poderia acontecer. Todos frustrados, porque aquela visão de Jesus entrando em Jerusalém, e todo mundo com as palmas nas mãos, e todo mundo cantando, e toda aquela empolgação, o rei de Israel, e não sei o quê, aquilo ali tinha acabado. E eles estavam naquele momento, todo mundo preocupado, sem saber o que fazer, todo mundo tenso. Né? Natural. Né? Mas Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam juntos, e essa notícia ainda não tinha chegado até eles. E Jesus, cronologicamente, ele vai se mostrando a algumas pessoas. E vão quem primeiro lá no túmulo verificar? São os homens? Não, vão lá as mulheres. E elas vão lá para verificar. Para quê? Para ungir o corpo, para chorar aos pés de Cristo. Estava todo mundo chateado, ninguém esperava, ninguém realmente esperava que Jesus ia ressuscitar. Ali era um misto de luto e frustração.
Estava todo mundo chorando a perda do mestre. Estava todo mundo sem saber o que fazer, sabe? Aquilo, o que eu vou fazer? Ele morreu. O que o amanhã me espera? Eu estava seguindo ele até ontem. Até ontem era só eu e ele. Era ele dizendo para onde a gente ia, era ele dizendo o que a gente ia fazer, e agora ele não está mais, o que eu vou fazer? Era isso que permeava o coração de todo mundo que estava ali. Mas aí, ele aparece para Maria Madalena. E devia ter algo diferente, porque assim, ela não percebe que é ele. Não é coisa só de homem, que homem não percebe nada, não vê nada. Ela também não percebeu que era Jesus, ela também olhou e viu que não era ele, né? Ela olhou, viu que não era ele, e está lá, para onde você colocou o corpo do meu mestre e tal. Quando ele chama o nome dela, provavelmente tinha alguma coisa especial nisso, porque ele chamou ela pelo nome. E aquilo abriu os olhos dela e ela o reconheceu. Não é que ela viu Jesus, é que alguma coisa aconteceu e ela o reconheceu. Não é uma coisa para os olhos, não tem nada a ver com o que os olhos dela viram. Ela reconheceu. E aí ela chamou ele de mestre. Depois, ele aparece para as outras mulheres, para Maria, para a mãe dele. Depois, ele aparece para Pedro. Particularmente, ele aparece para ele. Legal, né? Eu não tinha prestado atenção nisso. Jesus já tinha tido um particular com Pedro. Muito bom. E aí, nesse interim que ele está ali encontrando com Pedro, tem 2 discípulos indo embora chateados, bem chateados, com o que tinha acontecido. Eles estavam caminhando e um conversando com o outro, a respeito do que tinha acontecido e falando, provavelmente, tentando lembrar de Jesus e provavelmente tentando achar sentido naquilo que tinha acontecido, sabe? Sabe quando acontece uma coisa e você fica ali tentando explicar? E eles estavam andando um do lado do outro, falando, um olhando para o outro e discutindo, por que será que aconteceu aquilo? Por que será que a gente deixou os romanos levar Jesus? Por que a gente deixou eles pegarem a Cristo? A gente devia ter feito alguma coisa. Ele era o Messias, ou não era? Ele falava que ele era, e de repente ele não era. Ele não era o rei, ele não era o filho de Davi, não seria ele que ia governar, não ia nos libertar? E aquela discussão. Os dois indo no caminho, chateados, em luto, preocupados, voltando, indo embora, se afastando de Jerusalém. Se afastando do lugar da promessa que Cristo tinha feito para eles. Se afastando do próprio Cristo. Indo embora. Decepcionados, chateados, preocupados. Foram. Só que num determinado momento da caminhada, encosta um cidadão do lado deles e fica ali escutando a discussão deles, né? Fica ali caminhando com eles e escutando a discussão deles. Não é assim que diz? Não é? Fala assim, lá no 15, e aconteceu que enquanto eles conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou. E aí uma coisa interessante, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de quê? De o reconhecer. Não de ver a Cristo. Eles viam aquela pessoa que estava ali do lado deles. Mas eles não conseguiam reconhecer a Cristo. E não é que Jesus estava diferente. Mas alguma coisa impedia que eles o reconhecessem. Não era uma questão física.
Ele não mudou o rosto, mas alguma coisa impedia que eles olhassem para ele e reconhecessem ele. Muito legal isso aqui, muito bom, eu achei fenomenal. E eles discutiam num diálogo intenso, e Jesus para do lado e fica ali dando uma sapiada, ouvindo o que eles estão falando, e tentando interpretar tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que tinha havido. Só que é muito legal, porque assim, ó, eles precisavam de Cristo para revelar a vontade de Deus. Era Cristo que estava ali do lado deles, todo momento, falando aquilo que era da parte do Pai. E naquele momento eles estavam ali tentando interpretar tudo aquilo sem Jesus. Eles estavam tentando entender o que tinha acontecido sem Cristo. Eles estavam tentando voltar e processar tudo aquilo que tinha acontecido sem a perspectiva de Jesus. Mas quando isso acontece, querido, aí é só teoria. Aí é só inteligência humana. E é aí que a gente tem que parar um pouco para ver. Quando você se depara só com a sua inteligência, e você tenta explicar as coisas só com o seu conhecimento, sabe o que vai gerar? Frustração, decepção. Só isso. Porque Jesus não pegou os mais espertos e os mais inteligentes. Ele pegou os nécios, os que são difíceis de entender. Ele pegou os pescadores, ele pegou os simples, ele pegou as pombas. Ele não pegou aqueles que conheciam mais. E ele já sabia quem ele tinha pego para caminhar com ele. Jesus não pegou os gênios. Não tinha gênio lá com ele, não tinha nenhum gênio. Só que uma coisa interessante acontece, ele para aqui no versículo 16, não, no capítulo 17, Jesus pergunta para ele, o que está preocupando vocês? Aí um deles fala assim, no 18, um chamado Cleopas respondeu, pô, cara, você é o único que não sabe o que aconteceu? Você não estava lá em Jerusalém, não? Pô, Jesus morreu. E aí fala para ele era um judeu, varão, nazareno, profeta, poderoso em obras, tal, e falando de Jesus para Jesus, eles estavam falando dele para ele mesmo, né? Ele era profeta, tal. E Jesus assim, né, escutando, né? Deve ser louco, né? Quando você fala dele para ele mesmo. E como os sacerdotes, os principais tinham crucificado ele, e aí vem uma coisa interessante. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. E aí eles falam assim, eles já sabiam de algumas coisas. É verdade que as mulheres que andavam conosco nos surpreenderam dizendo que elas foram de madrugada do túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E elas ainda falaram que tinham tido uma visão com anjos que diziam que ele vivia. Veja bem, eles estavam no lugar, elas já tinham visto o anjo já tinha falado para elas, e elas já tinham voltado correndo para avisar. Depois elas voltam, têm a experiência com Jesus, eles já tinham ido embora. Depois que elas falam para eles, mesmo assim, os dois mané saem e vão embora para Emaús. Mesmo depois de ouvir o que elas falaram, mesmo assim eles vão embora. Eles estão no caminho. Eles não ficam lá nem por curiosidade, nem por nada. Eles escutam o que elas falaram, fala que elas estavam delirando, provavelmente veio deles lá, delírio seu, que para com isso. A gente viu ele ser crucificado, viu descer ele da cruz, e a gente foi lá, ajudou a sepultar ele. Como assim ele está vivo? Mesmo Jesus tendo falado que no terceiro dia ele ressuscitaria.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus começa. E é muito legal, querido, porque é importante isso. Jesus não chegou ali ensinando eles. Jesus não chegou falando. Podia, né? Ele já tinha ressuscitado. Poderoso, leão de Judá. Mas ele para do lado dele, sabe o que ele faz? Ele escuta. Ele vai escutar eles. Ele vai escutar o que estava no coração deles, por que eles estavam ali chateados, por que eles estavam tristes. Jesus para do lado deles, ele, que já tinha sofrido, que já tinha ido para a cruz, que já tinha morrido, que já tinha enfrentado tudo, ele para do lado deles e o que ele faz? Escuta. Ele ouve eles. O que está preocupando vocês? O que te preocupa? Jesus está do seu lado aí. O que está preocupando você? O que está te preocupando, querido? E não é que eles estavam distraídos, eles estavam preocupados com o que tinha acontecido. Eles não conseguiam acreditar, e eles não conseguiam reconhecer o Senhor. O coração deles, nessa hora, foi exposto diante de Jesus. E eles mostravam que eles não conseguiam crer. Tinham falado para eles que ele não estava mais lá, mas eles não conseguiam acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Eles não conseguiam, e eles falaram isso, eles expressaram isso para o próprio Cristo que estava na frente deles ali. E eles estavam falando do passado, e a expectativa deles toda, estava em uma pessoa, estava naquele Jesus que entrou em Jerusalém, em cima do jumentinho, a expectativa deles estava naquele cara ali, e quando aquele cara ali morreu, acabou tudo, Jesus falhou, para eles, o Cristo, aquele Cristo, tinha falhado, então ele não era mais o Messias. E aí Jesus diz para eles assim, nécios, tardos de coração. Quando ele chama de nécios, ele está falando assim, vocês não têm preparo espiritual. Vocês não têm entendimento. Vocês não alcançaram o que precisa. Vocês ainda não chegaram. Não alcançaram. Falta entendimento. Está faltando o Espírito Santo aí. Aleluia. Vocês são tardos de coração. O coração é o centro da vida de vocês. Mas vocês resistem. O coração de vocês é duro. Resiste. Está resistindo. Seu coração está resistindo. Problema, querida, é que quando eles estavam lá caminhando, não era intelectual. Não é porque os caras são burros. Não é, cara. Não é porque era dois burros andando lá. Não era, não. Às vezes a gente tende a achar que era dois idiotas andando, dois estúpidos andando ali. Jesus para do lado deles e eles não reconhecem. Não se trata disso. Maria Madalena era burra, era estúpida também? Não. Ela também não reconheceu a Cristo. Não se trata de inteligência, não se trata de você achar que você é inteligente, sábio, que você tem conhecimento e por causa disso Deus vai te colocar para fazer qualquer coisa. Não se trata de você. Não se trata de você. Tem nada a ver com você. Nada a ver com você, Coel. Nada a ver com você, Xande. Nada a ver com você, Laís. Não se trata de você. Eles tinham uma resistência interior à verdade. Qual que era a verdade que elas chegaram falando?
Jesus não está lá. E o anjo falou que ele está vivo. Só que eles ouviram isso e falaram assim: doidas, loucas, vocês não sabem o que estão falando. Mesmo assim, Jesus continuou do lado deles. E Jesus começou a falar para eles a respeito das Escrituras e daquilo que falava dele mesmo. Então Jesus começa a ensinar para eles. E aí eu achei bem legal. Aí eu vou pedir para você colocar Vou tentar fazer rapidinho aqui. Pode ir. Jesus vai lá nos profetas e ele começa dizendo assim. Quando fala de Gênesis proto-evangelho, está falando que o evangelho já começa a ser pregado lá em Gênesis. E ele diz assim, e Jesus já está falando de Moisés, e Moisés é quem vai entregar o Pentateuco para a humanidade, né? Então ele já começa a falar que lá no Gênesis, aquele que nasceria da descendência da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, embora ele fosse ferido no calcanhar. E a cruz é ao mesmo tempo ferida no calcanhar e vitória definitiva. Próximo. Ele vai falar para eles, num período de mais ou menos 2 horas que eles estão caminhando ali, ele vai falar, lembra lá do Isaac? Lembra lá do Gênesis? Lembra que Abraão foi oferecer o filho dele, o Isaac, no instante decisivo, Deus proveu um cordeiro no lugar do filho. A frase de Isaac é, onde está o cordeiro? E aí ele fala assim, João Batista, quando vê Jesus, diz o quê? Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Isaac foi fazer uma pergunta lá, há não sei quantos mil anos atrás. Onde está o cordeiro, pai? Quando o pai ia sacrificar o filho. Mas essa resposta, Jesus disse para ele, ela foi respondida por João, quando João me viu. Quando João viu o Cristo, ele respondeu, e Jesus está falando para eles assim, quando ele viu o Cristo, ele respondeu, lembra? Falando para os dois. Lembra da serpente no deserto, que foi levantada como Moisés levantou? Pois é, essa serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, a cruz é o poste, a fé é o olhar próximo. Jesus vai falar, lembra de Isaías, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seus nomes serão Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Ele vai falar, lembra de Isaías 53, quando ele fala, ele foi desprezado, ferido por nossas transgressões, levado ao maltadouro, como ovelha muda, sepultado com os ricos. Lembra onde ele foi sepultado? Foi lá num sepulcro de um rico. Lembra disso? Vocês lembram? Ou vocês não lembram? Cada detalhe encontra correspondência na narrativa. Próximo. Lembra de Miqueias? 700 anos, a profecia distingue Belém, e ele está falando que Jesus iria nascer em Belém. Lembra que foi isso que o profeta Miqueias falou a respeito de Cristo, que ele nasceria em Belém. Lembra que ele ia falar de como ele nasceria, e de como ele seria o Logos encarnado. Lembra dessa profecia? Que de lá, lembra dos magos que perguntaram onde ele nasceria? Vocês lembram de tudo isso? Próximo. Lembra de Zacarias, quando ele vai falar, eis que o teu rei vem a ti, justo Salvador, humilde, montado num jumento. Lembra que Zacarias vai falar, o preço do pastor desprezado, 30 moedas de prata jogadas na casa do oleiro. Lembra que Zacarias fala, olharão para aquele que traspassaram. Lembra disso? Que os profetas falaram a respeito do Cristo, lembra? É a respeito do Cristo que eles estão falando. Próximo.
Lembra de Daniel falando como um filho do homem, ele virá sobre as nuvens. Lembra de Oséias dizendo que ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Lembra disso? Que Oséias falou a respeito do Cristo. Vocês estão vendo, e Jesus está ali ensinando para eles, fazendo o coração deles começar a perceber, fazendo o coração deles começar a arder, o coração deles começar a queimar, o coração deles começar a se incendiar, através da palavra, através daquilo que Deus estava mostrando para eles. Jesus estava indo desde o começo, com paciência, mostrando para eles, desde Eva, desde Adão, eu estou mostrando para vocês aqui, lá no Torá, Jesus tinha que vir, ele tinha que passar por tudo isso, ele tinha que sofrer, e ele tinha que ressuscitar. Próximo. Lembra dos Salmos? Lembra de como os Salmos falavam de traição? Lembra como os Salmos falavam de abandono? Lembra como os Salmos falavam do fel que ele ia beber? Lembra como os Salmos falavam da ressurreição? Pode ir para a próxima. Lembra que eles falavam da crucificação no Salmo 22? Lembra que no Salmo 16 ele fala da ressurreição, da entronização de Cristo no Salmo 110, da pedra angular que é Cristo, rejeitada pelos construtores, torna-se a pedra principal, a pedra angular. Esse é o Cristo que vocês estão falando aí, que morreu e que vocês estão falando no passado. É desse Jesus aí que vocês estão falando. Ele precisava passar por tudo isso. E Jesus começa a mostrar para eles, ele precisava passar por tudo isso, porque ele era o Filho de Deus que traria salvação ao mundo. Esse é o Cristo. Próximo. Aleluia. Jesus, querido, ele não te olha como um estúpido. Quando eles foram chegando na aldeia, Jesus falava com eles, lá no versículo 28, quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de ir embora. Mas eles constrangeram a Jesus e pediram para Jesus ficar com eles. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Vamos ler junto? O 31. Então, se lhe abriram os olhos, e o reconheceram. Então, se abriram os olhos e o reconheceram. Eles tinham escutado tudo aquilo a respeito do Cristo. Tudo aquilo que Jesus falava para eles a respeito do Cristo. Mas quando Jesus pega o pão, e ele abençoa o pão, e entrega para eles, o Espírito fez eles lembrarem do Jesus que tantas vezes pegou o pão e dividiu com eles. E na comunhão, naquele momento de comunhão, naquele momento de intimidade com Cristo, é naquela hora que eles reconhecem a Cristo. É no momento de comunhão, querido. É no momento do partir do pão que ele reconhece a Cristo. Aleluia! A presença de Deus pode estar diante dos seus olhos e você não reconhecê-la. Ainda assim, você pode não vê-la, não ser percebida. Aleluia. O paradoxo aí, queridos, é que quando eles reconhecem a Cristo, Cristo some. Quando eles dependiam da presença física dele, não o reconheciam.
Aleluia. Quando reconheceram de verdade, ele se foi. E eles ficaram com o pão partido na mão. Porque a partir daquele momento, eles não precisavam mais da presença física de Jesus. A partir daquela hora, quando o pão é partido, eles reconhecem a Cristo e Jesus some. O desespero não é porque ele sumiu, acabou. Porque a partir daquela hora, eles não precisam mais da presença física de Jesus. A partir daquela hora, eles sabiam. A partir daquele momento, eles já sabiam que a presença de Cristo não dependia de nada de físico. Eles reconheceram o Senhor, aleluia. E o que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém e foram falar para os discípulos. Na mesma hora, um caminho de 2 horas, quase 3 horas, eles voltaram correndo e foram para lá. E chegaram lá, os discípulos estavam trancados. Trancados. Eles entram lá e falam com eles, e os discípulos falam com eles assim. Lá no versículo legal aqui, para não deixar passar, 32, e disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras. Sabe como que você vai reconhecer a Cristo, querido? Através da palavra dele. Não existe outra maneira de você reconhecer a Cristo. A palavra é ministrada no seu coração. Você lê a palavra, você identifica, você conhece. Você acaba conhecendo o Senhor pela palavra. E quando você se depara com Ele, é a palavra do Senhor agindo no seu coração, ardendo no seu coração, queimando no seu coração. É que vai fazer com que você, quando olhar o Senhor partindo o pão, no momento da comunhão, reconheça o Senhor. E a presença dEle basta para você. Percebe, queridos? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram correndo para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, os quais diziam, e aí já era festa, porque no Pedro, todo mundo acreditou, menos Tomé. Nas mulheres eles não acreditaram, mas no Pedro todo mundo acreditou, porque Jesus tinha tido um tempo com ele. E quando eles chegaram lá, encontraram os discípulos dizendo, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido. Em que momento eles falam aqui? Como foi por eles reconhecido? No partir do pão. Eles reconheceram a Cristo. Porque é esse Jesus aí que lava o pé dos discípulos. É esse Jesus que diante de Pedro lava o pé deles. É esse Jesus que fala que o menor que o maior no reino dele é o menor. É aquele Cristo que diz que o pão era o corpo dele, aquele Cristo que diz que o sangue dele era o cálice. É aquele Cristo que diz que estava partilhando a vida dele com todos. Mais forte, queridos, é o que Cristo fez para trazer uma família diante do Senhor e compartilhar o Pai com a humanidade. Cristo se esforçou, deu tudo dele para partilhar com você, comigo, a vida dele. E eu quero te convidar a buscar do Senhor, que se você se vê como um nécio, alguém de coração difícil de reconhecer o Senhor, assim como eu,
alguém difícil de reconhecer a Deus. Se você precisa do Espírito Santo para reconhecer o Senhor. Se você não quer ficar só na teoria. Se você não quer ficar só naquilo que a sua cabeça diz a respeito do Senhor. Se você quer que o seu coração queime pelo Senhor. Se você quer andar com Ele e ouvir dEle, o seu coração arder por Ele. Se você quer ser essa pessoa, eu quero convidar você a se colocar de pé, querido. Se colocar em pé. E dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu não quero ser somente um nécio. Veja que Jesus não estava falando para incrédulos. Ele estava falando para os crentes. Para aqueles que achavam que já sabiam tudo. Para aqueles que já tinham se frustrado, se decepcionado. Jesus estava falando para esses que achavam que sabiam o que tinha acontecido e que tinham interpretado tudo muito bem. Então essa é a história. Jesus, Ele quer tocar a sua vida. E Ele quer te mostrar quem Ele é. E Ele quer encher o seu coração. O seu coração. Ele quer tocar a sua vida. E Ele quer fazer o seu coração arder por Ele. E Ele quer que a ressurreição dEle cause impacto na sua vida. E Ele quer que a sua vida, quando você se juntar com os outros, cause impacto também. Que você chegue lá dizendo, eu o reconheci. Naquele dia que eu estava em determinado lugar, eu o reconheci. Ele falou comigo. Aproveita esse tempo, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Que bom que o Senhor Jesus, Ele corre para nos acompanhar, não é? Amém? Mesmo quando a gente está indo para longe, mesmo quando a gente está saindo de Jerusalém, deixando para trás, mesmo quando a gente abandona, a gente pensa em abandonar, mesmo no caminho errado, indo para Emaús, o Senhor Jesus corre para se colocar ao nosso lado. Amém? Ao seu lado. Queria convidar você a fazer essa oração agora. Se colocar diante do Senhor. O Senhor me deu uma experiência esse mês, esses últimos dias. Tudo que aconteceu com a gente esse mês de abril. E esse milagre, irmãos, né? Esse milagre dele se colocar ao lado. Eu não sei como é que está a sua vida. Às vezes a gente fica igual a eles, né? Perde o sentido. A gente quer abandonar. Ou a gente fica sem forças para continuar. Permanecer em Jerusalém. Vamos permanecer em Jerusalém. A gente tem diante de nós aí desafio de oração. Desafio enorme, irmãos, de permanecer até que do alto sejam revestidos. Jesus já tinha falado isso para eles antes, mas eles deram as costas para Jerusalém e foram embora para Emaús. Mas Jesus foi até onde eles estavam. Jesus está aqui, irmãos. E aí a palavra de Deus começa a mostrar que o que aconteceu na sua vida não é por acaso, e nem em vão, nada em vão, que existe significado em tudo. Isso é muito bonito. Queria convidar você a se levantar diante do Senhor aqui,
colocar o coração diante dele. Vem Jesus, vem Jesus, vem dar sentido à minha vida agora. Os acontecimentos, até as tragédias, Senhor, vem dar sentido. E Jesus está perguntando para você: por que vocês estão preocupados com isso? O que está incomodando vocês com relação a isso? Se aconteceu, é porque é necessário. Se aconteceu, é porque é necessário. Jesus dizendo: era necessário que fosse exatamente assim. Era necessário. A gente vai cantar essa canção e a gente vai orar no final. Você viveu essa experiência aqui hoje? Coração queimando. De repente acontece esse milagre. Você percebe que isso que está escrito não é algo que aconteceu no passado. É muito mais que isso. É a sua vida, é a sua história, é o seu momento, é você em meio às suas lutas. Que essa palavra é viva, que ela faz parte de você, você faz parte dela. Isso aconteceu com você hoje? Essa palavra queima no seu coração. Ele dizendo: eu estou aqui. Eu estou escondido, mas eu estou aqui. Eu estou oculto, mas eu estou aqui. Abre os seus olhos e veja. Eu estou presente na sua vida. Eu vejo, eu conto as suas lágrimas. Essa é a promessa. Eu conto cada uma delas. Eu sei cada uma delas. Eu dou nome a cada uma delas. Eu sei, eu estou aqui. Eu estou aqui em todos os momentos. Sou eu que te levanto. Sou eu que te sustento. Sou eu estou aqui do seu lado. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Presença viva de Cristo na sua vida, na sua história. Senhor, vem sobre nós. Pastor Lauro, vem cá. Vamos orar. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixa Ele falar com você, que Ele está presente. Paz, igreja, amém.
Deus, Ele trouxe a palavra. Esse mês de maio é um mês de socorro do Senhor. Mês de abril, tudo que era para ser feito, foi feito. Agora é um mês de socorro. A passagem está em Êxodo 2, do 1 ao 10, que fala sobre Joquebede. Se é o mês das mães, é o mês onde Joquebede também foi mãe. E ali Joquebede viveu dias de medo, escolheu confiar no Senhor. Ela viu o propósito onde muitos viam sentença de morte. Fez o que podia fazer e entregou o impossível nas mãos de Deus, que foi seu filho Moisés. E fica uma lição para nós nessa passagem. Enxergue com fé tudo aquilo que tem medo. Enxergue com fé aquilo que traz o medo sobre a sua vida. Faça a sua parte com excelência. Faça a sua parte como Deus quer que faça para Ele. Entregue o que você não pode controlar. Joquebede tinha um filho que ia ser morto. Ela não podia controlar e entregou ao Senhor naquele cesto no rio. E Deus transforma o cenário de morte em propósito de vida. Deus ainda escreve história assim. Não só no passado, mas Ele escreve uma nova história assim para você no dia de hoje. E esse mês é um mês de socorro. Irmãos, é um mês, como o Marcos falou, o Espírito Santo de Deus tem que agir dentro de nós. O Espírito Santo de Deus tem que agir sobre nós. Se você quer ter o Espírito Santo de Deus, feche os teus olhos. Peça em Deus, porque Deus Ele pode fazer muito mais daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Nós teremos 10 dias de oração, cada um no seu horário, cada um na sua casa, no seu momento. Se nós vamos ali buscar o Senhor para que desça lá no final dos 50 dias o Pentecostes do Senhor, por que não começar agora? Por que não começar hoje nós buscarmos a Deus? Nós seremos enviados pelo Senhor nessa semana com a mensagem de Joquebede. Entrega aquilo que é teu, que você não quer largar. Confia no Senhor, entregue ao Senhor que Ele fará. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao mês de maio, de abril que se passou, ó Deus. Agradecemos aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Abriu portas, fechou portas. Senhor, oportunidades de vida que o Senhor trouxe. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos abençoou em todo momento. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos consolado, tem nos fortalecido diante desse mês de abril que foi difícil. Mas eu quero pedir a Ti, ó Pai, Espírito Santo de Deus, entra sobre cada casa, entra sobre cada vida aqui. Senhor, aonde eles não têm segurança, o Teu Espírito Santo traz a segurança, Pai. Transforma de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, Tu é convidado. Tu és, ó Pai, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então mostra, Pai, dentro de nós essa confirmação da fé. Dentro de nós, ó Pai, que o Senhor colocou na cruz o Calvário por todos nós e está transformando nossa vida. Espírito Santo de Deus, invada cada casa, cada lar, aonde não há esperança, o Senhor traz a esperança. Aonde, ó Pai, em nome de Jesus, tem o medo está, a divisão está, o conflito está, começa a derramar, ó Pai, em nome de Jesus, a certeza da Tua graça, do Teu poder. Derrama, Pai, sobre cada lar a paz, recebe entendimento. Aonde a escassez, se tem alguma vida, se tem alguma casa, em nome de Jesus, caia por terra agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, consagramos essa semana do Senhor, consagramos esse mês de maio a Ti, ó Pai, para que todos vivam o sobrenatural do Senhor. E Senhor Deus, que até ali no último dia do mês, viveremos milagres, viveremos cura, viveremos transformação pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos
Senhor, traz a provisão, traz a proteção, a saúde, vigor físico, e em nome de Jesus te glorificamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Tem uma salva de palmas para Jesus. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, derrubamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, derrubamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos, Deus, Pai. Obrigado, Deus, pela igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus. Aleluia, irmãos. Que bênção, irmãos. Que bênção. Coração aquecido. A palavra abrindo os olhos. Por meio do partir do pão. É assim que a gente vai entrar nessa semana. Irmãos, é o mês do Pentecostes, hein? Ô, glória! É o mês do socorro do Senhor, é o mês do Pentecostes, é o mês da presença de Deus na sua vida. Deus vai abrir seus olhos para que você perceba Deus presente na sua vida, na sua história, mesmo nos seus fracassos, mesmo nas suas dificuldades, no meio da sua fraqueza. Deus presente, Deus presente. É para isso que o Espírito Santo vem, irmãos. Amém. É para isso. Quando o Espírito Santo vem, a cruz faz sentido, aleluia. Quando o Espírito Santo vem, a ressurreição é realidade em nós, aleluia. Não é? Quando o Espírito Santo chega, irmãos, a vida torna-se uma peregrinação rumo à eternidade, não é verdade? Amém? Essa semana, hoje à noite a gente tem uma conversa com os líderes dos GCs. Irmãos, essa semana tem GC, a gente tem falado, a gente se reúne uma semana sim e a outra não. Semana passada foi folga, a gente pode aproveitar a semana que não tem, marca alguma coisa, aproveita. Agora na semana do GC, não perca, semana tem, então vai ter o seu GC, procura, esteja lá. O seu irmão depende de você, você depende do seu irmão, a igreja depende de você, e você depende da igreja, então esteja, amém? Que a graça do Senhor Jesus, aleluia, Jesus, maravilhosa graça de Jesus, que o amor do Pai, o amor sem fim, o amor que nunca acaba, e a consolação, as consolações do Espírito Santo sejam com você todos os dias, amém? Aleluia.